Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem? Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Louvamos a Jesus. A misericórdia dele dura para sempre, amém? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Quem tem orado, eu sei que nós temos sido cobertos por oração. A nossa Isabela passou essa semana, nos deu um susto, né? Teve que fazer uma cirurgia meio que de urgência, urgentíssimo. Ela estava com um nódulo no um cisto no ovário direito, amém? Aonde, graças a Deus, foi tirado e ela está muito bem, só que está devagarzinho a recuperação, que nós sabemos que não é fácil, né? Mas já está lá fazendo alguma estripulozinha, né? E andando e graças a Deus, Deus é muito bom, amém? Quando Deus, nós orávamos com ela lá no quarto e nós dizíamos o seguinte assim, que Jesus, Ele é poderoso para curar a hora que Ele quiser, não é verdade? E Ele cura milagrosamente, Ele usa a mão dos médicos, Ele continua sendo Deus, amém? Ele continua fazendo porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas, amém? Agradecemos a oração e continue orando pela recuperação em nome de Jesus, amém? Fique de pé comigo, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abra a palavra de Deus comigo no livro do Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. É um pouquinho longa essa história, mas eu gostaria que nós pudéssemos ler ela para que nós pudéssemos compreendê-la. Amém? Aleluia. Pai, nós louvamos o Senhor pelo grande privilégio, Pai, que nós temos de ter em nossas mãos a Tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos por essa grande liberdade, Deus, que há nesse tempo em nossa geração, Senhor. E nós queremos pedir ao Teu Santo Espírito, nos ajuda a entender a seriedade que é a Tua palavra e nos ensina a valorizar a Tua palavra, Senhor. E nós valorizamos ela conhecendo, Deus, lendo a Tua palavra, compreendendo a Tua palavra, guardando em nosso coração e a praticando, Pai. Pai, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, porque isso só o Senhor pode fazer. Nós de bom agrado estamos aqui nessa hora, e irmãos que estão nos acompanhando, meu Deus, pelas redes sociais também. Ó Deus, que essa palavra encontre um lugar em nosso coração e possa produzir um fruto para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Enquanto nós orávamos aqui, o Espírito de Deus me fez lembrar, um dia a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, ele anunciou a Maria, não é? E ele não anunciou uma palavra qualquer, ele anunciou a palavra que Deus havia mandado, a palavra de Deus. O anjo anuncia a Maria, e a Maria com temor em seu coração, com medo realmente da situação e com temor no seu coração, ela guarda aquela palavra no seu coração. E a palavra de Deus foi, eis que você conceberá, dará luz a um filho, não foi? Ela guardou aquela palavra no coração, porque ela creu no seu coração, no seu espírito, e no seu ventre concebeu o fruto do Espírito Santo. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, ela é lida, ela é explicada, ela é falada, ela é anunciada, e você guarda essa palavra também, ela existe uma formação, que é Cristo sendo formado dentro de nós. Amém? Olha que coisa linda. Jesus foi formado no ventre de Maria. E Cristo é formado dentro de nós, quando nós entendemos a palavra e nós a praticamos. Amém? Você viu que coisa linda? Então, prepara o teu coração aí para você ouvir essa palavra e guarda ela no teu coração, em nome de Jesus. Diz assim, eu disse qual? Gênesis 22, versículo 1. Amém? Diz assim, depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 do seu servo e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia,
Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse ao seu servo: espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam junto. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão lhe respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam junto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negaste o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí disse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estava os seus servos, e junto foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Glória a Deus. Que coisa gloriosa, né? Pode tomar os seus lugares. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Assim como o pastor Gilson falou no início, o Senhor está presente nesse lugar. Amém? E aqueles que são sensíveis ao Espírito, percebeu o ambiente mudando enquanto nós íamos lendo a palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela acalma o nosso coração. A palavra de Deus, ela nos dá destino. A palavra de Deus nos dá graça, amém? Aleluia, querido. Nós precisamos entender que o desejo do coração de Deus, e eu creio que é o desejo de um coração de todo pai, de toda mãe que tem um filho. Você percebe-se que tudo nesse mundo, como a Márcia sempre nos fala, que a natureza, ela nos ensina, tudo que nasce na terra, ela tem um final, ou tem um caminho para ser andado. Tudo que nasce, desde dos insetos que nascem na terra, aos animais domésticos, aos animais do campo, ele nasce, ele é concebido, né? Dá-se à luz, ele vai crescendo e ele vai chegando a um estado de amadurecimento, sim ou não? Chega uma hora que o leão, que era filhote, ele vai ser um dos líderes da manada, né? Da manada não, leão não é manada, leão é... Quadrilha não é, quadrilha é no Brasil, né? Quadrilha é no Brasil. Quadrilha é do PT, né? Mas ele é o rei da turma dele. Entendeu? Glória a Deus, né, minha irmã? Então, nós entendemos que o animalzinho que ele estava mamando, uma hora ele vai ser o chefe da turma dele, do bando dele. Nós entendemos que numa família,
nasce-se uma criança e o desejo do pai, por mais que o pai ame uma criança e ama o estado da criança, tem uma fase na vida da criança que você brinca mais, que dá risada, que se diverte, mas chega uma hora que ele vai crescendo e vai se amadurecendo. E o desejo de Deus para toda pessoa que nasce de novo, irmão, é o nosso amadurecimento. Amém? O desejo de Deus, irmão, de cada um de nós é o nosso amadurecimento. E isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Porque isso a natureza nos ensina, como eu disse, como os animais do campo, os animais domésticos nos ensinam. E é maravilhoso você ver isso na igreja, porque às vezes chega uma pessoa na casa de Deus, acabada, derrubada, cheia de medo, com pensamento suicida, com dívida, pessoas com problema com a família. Gente, chega pessoa de todo tipo, e você sabe como você chegou até o Senhor, sim ou não? Eu sei como eu cheguei ao Senhor, eu sei a desgraça que havia sobre mim, a condenação que havia sobre mim, os dias de angústia que havia sobre mim, toda a maldição que havia sobre a minha vida, mas dentro de poucos dias Deus vai mudando todas as coisas. E aquela pessoa que chegou, que precisou de uma mão amiga, agora ela é uma mão amiga para o outro. Não é verdade? E isso é tão glorioso, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, né? Porque as famílias mais antigas aqui, né? As famílias que tinham, dos pais que tinham muito filho, geralmente uma família que teve aí 5, 6, 10 filhos, né? Como foi a minha família, quem praticamente criou os mais novos foi as irmãs mais velhas, que cuidava, que ajeitava, e o desejo de Deus que na igreja também aconteça isso conosco, que nós possamos crescer nessa natureza de Deus, que é o nós nascermos, e nós não sermos eternamente aqueles bebês da igreja, da onde nós vamos entender e vamos achar que tudo é para nós. Eu me lembro que quando o Natan era pequenininho, nós estávamos indo embora, junto, acho que tinha Natan e Abel, e cantava-se aquele hino daquela irmãzinha lá nossa, que diz, tudo é teu, né? É da Aline Barros, né? Tudo é teu. E o Natan foi cantando no meio do caminho, tudo é meu, tudo é meu. Eu digo, não é meu, é dele, é teu, Senhor. Mas a criança tem disso, não tem? Uma criança em casa, ela não sabe dividir os brinquedos, ela acha que todas as coisas é dela, ela chega, vocês já viram isso, às vezes que a criança, e ela quando ela é mal educada, ela vai em um mercado e aquilo que ela quer pegar, ela fica doida e faz um barulho, faz um escândalo, porque ela acha que tem direito de pegar o que ela quiser e trazer para casa. Porque é um pensamento, é uma atitude de uma criança, que ela acha que tudo é dela. E nós precisamos entender, irmão, que quantas vezes, muitas pessoas, ela chega na igreja de Jesus, ela acha que agora ela é a última Coca-Cola do deserto. Ela acha que ela é a última bolacha do pacote. Ela acha que ela é a pessoa mais importante. Ela acha que agora Deus é obrigado a fazer tudo o que ela quer. Irmão, e por algum tempo, em um lar como criança, às vezes você cede como pai, por causa da criança, mas chega uma hora que os pais vai exigindo que haja nela um crescimento, para que ela possa ser uma pessoa autônoma da sua decisão, daquilo que ela faz, e Deus também deseja que nós possamos, e tudo isso, irmão, começa no nosso entendimento, acharmos das coisas, que você está aqui, você não é a pessoa mais importante desse lugar, a pessoa mais importante desse lugar é o Senhor Jesus. Você percebe que no meio dos crentes, no nosso meio, existe aquela palavra, e quanto mais imatura a pessoa, e mais esses versículos ela usa, que diz assim, não, porque Deus proverá, e ela passa por alguma situação, e ela usa esse versículo para ela, não, porque Deus vai prover isso, porque Deus vai prover aquilo outro. Irmão, a pessoa não está de todas as formas errada, mas o conceito desse versículo, ele não quer dizer que Deus vai prover tudo aquilo que você quer. Você percebe-se aqui que o Senhor, quando eles estão subindo, o pai está subindo, e é bem interessante que aqui a Bíblia diz bem claramente, Deus fala com Abraão pega o filho, não é como os dias de hoje, perceba, irmão, a história, né? Hoje nós temos o isqueiro, temos fósforo para a gente levar,
né? E lá eles levaram uma tocha acesa na sua mão, levaram fogo. E eles estão subindo com o fogo, com a faca, com a lenha, e Abraão vai até um certo ponto, e Abraão para com o seu servo, desce do jumento, coloca a lenha sobre o seu filho, e continua subindo, e você imagina quanto era tenso aquela história, como era tenso aquela história. Eu acho que cada um de nós já passou por alguma situação na sua vida, da onde, quem sabe, o patrão chamou você para conversar, ou a esposa para conversar com o marido, ou às vezes o pai para conversar com o filho, ou o discipulador para conversar com o discípulo, e muitas vezes você enfrenta aquele ambiente tenso, de dificuldade, que parece-me que é difícil quem vai começar a primeira palavra, não é verdade? E a Bíblia diz que Abraão estava caminhando com o seu filho, ali, aquele lugar tenso, e a Bíblia diz claramente assim, e Isaac, ele rompeu com o silêncio, e pergunta: pai, aqui está o fogo, aqui está a faca, aqui, pai, está tudo certo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, ele diz uma coisa: Deus proverá para si, Deus proverá para ele mesmo. Deus não ia prover para Abraão, ou para Isaac alguma coisa, Deus proverá para si mesmo, porque eles foram com a intenção de fazer um holocausto para Deus. Deus proverá para si. Sabe, irmão, quando nós enfrentarmos um problema em nossas vidas, você pode fazer orações dizendo: Deus me livra disso, Deus providencia isso na minha vida, me cura, a gente pode fazer isso tudo, porque Deus é bom. Mas o interessante é que nós vamos dizer: Senhor, como que o Senhor vai prover que o teu nome vai ser glorificado nessa situação? Como que o Senhor vai prover o louvor, a adoração do Senhor no meio dessa situação? Porque Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Então a gente temos que parar e que entender que o desejo do coração de Deus, irmão, é que em todas as coisas que aconteçam conosco, se nós agirmos de acordo com a nossa carne, nós poderemos ser envergonhados, ou envergonhar o nome de Deus, ou em toda a situação, o nome do Senhor será glorificado. Deus vai prover para si mesmo o cordeiro. Deus vai prover para si mesmo o louvor, a adoração. E nós precisamos entender, e nós já pulamos lá para o Novo Testamento, da onde o apóstolo Paulo diz assim: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Querido, você lembra daquela passagem bíblica, que em Romanos o apóstolo Paulo diz, que o desejo de Deus é ter uma casa com uma multidão de filhos, e todos semelhantes a Jesus. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, é que cada um de nós possamos crescer nesse sentimento de que Cristo seja visto em nossas vidas. Irmão, quando você vai entendendo isso, você vai compreendendo que você não existe um propósito para você na sua vida particular, mas existe um propósito em Deus eterno, que você está inserido, e esse propósito eterno de Deus é que o nome de Jesus seja glorificado em todas as coisas, e isso dá sentido de vida, e isso dá satisfação, e isso tira de nós toda a expectativa humana de glórias humanas, porque a glória sempre será dele, irmão. E aí também existe uma coisa, que daí não existe, irmão, em nós, a decepção. Sabe por quê? Porque tudo é dele, e é para ele. E aí, irmão, você vê que a igreja, ela vai amadurecendo, quando Cristo vai tomando a forma na vida de cada um de nós. Queridos, em 1 Crônica, no capítulo 21, por favor,
1 Crônica 21. 1 Crônica 21, 22. 21 diz assim: e Davi lhe pediu, cede-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra do Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. E darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Sabe, irmão, Davi, ele tinha uma consciência muito clara de que ele precisava servir a Deus com aquilo que ele tinha. Ele tinha uma clareza nisso, irmão, que ele precisava oferecer algo para Deus, e aquilo que ele oferecia para Deus não era a sobra dele, era aquilo que custava alguma coisa para ele. Aquilo que custa toda a sua vida. Você lembra aquela história que eu já falei algumas vezes aqui, do Piazinho, que foi em um concerto de um homem que tocava muito bem um instrumento, não me lembro dele qual seria o instrumento, mas é um instrumento de sopro, e aquele senhorzinho de 80 e poucos anos tocava naquele concerto divinamente, e um Piazinho de 8 anos, 9 anos, ele era apaixonado por aquele instrumento, ele se esforçou e ficou no meio da multidão, e foi se enfiando, e chegou perto daquele senhor, daquele ancião que estava tocando, e ele disse assim: eu daria a minha vida para tocar como o senhor toca. E aquele velhinho disse assim: foi exatamente isso que eu fiz. Eu gastei toda a minha vida fazendo isso. E o desejo de Deus, irmão, que nós possamos, como filho de Deus, entender que a nossa vida, ela custa alguma coisa. Custa o quê? Tudo. De nós morrermos para nós mesmos, para viver para Deus. Eu não ofereci nada ao Senhor. Eu não ofereci algo para Ele que não me custe nada. E Davi, outra vez, ele diz o seguinte assim, ó: porque tudo veio de ti, e tudo volta para ti. E eu não tenho nada em mim que do Senhor não houvera recebido. Olha, irmão, que loucura. Sabe, nós precisamos entender que tudo aquilo que você tem hoje na sua vida, não existe, por mais que Deus, olha só, que você tenha inteligência para fazer algo na sua vida, essa inteligência, ela veio do Senhor. Você não tem nada que do Senhor você não tenha recebido, e ponto final, irmão. Eu nunca vou me esquecer, mas aqui no Menino Deus tem um senhor que mora, eu sei até naquela rua que ele mora ali, perto do material de construção Sebastião. Era um rapaz trabalhador, um pedreiro, e trabalhava em Curitiba, e fazia as casas bonitas, ganhava dinheiro, e de repente esse rapaz saiu de manhã cedo para trabalhar e não voltou mais. E as pessoas ficaram preocupadas, e polícia, e IML, e hospital, e procuraram esse rapaz, procuraram e não o encontraram. E depois de 3 meses passado, a polícia contactou ele, que encontraram ele na praia de Matinhos. Esse rapaz não sabia quem ele era, não sabia o nome dele. Eu não me lembro exatamente como se foi, mas voltou para a casa do seu pai. Uma pessoa que não lembrava nem da sua própria família. Uma pessoa que estava em estado normal e de repente estavam assim. Então eu penso assim, irmão, que tudo aquilo que você tem, não cabe a você achar que é teu, veio dele. Amém? Tudo que nós temos em nossas vidas depende do Senhor. Então não é nada demais nós darmos para o Senhor toda a honra e toda a glória. Tudo é dele, irmão.
tudo veio dele, tudo volta para ele, então cabe a mim viver uma vida que me entregue, que eu seja entregue ao Senhor. Eu não vou entregar ao Senhor algo que não me custe, quer dizer, custa tudo, custa a minha vida. E porque a gente viver uma vida achando que nós sempre teremos de receber, não, eu preciso entregar. Eu entrego o que? A minha adoração ao Senhor. Eu entrego a minha vida. Eu entrego os meus desejos, eu entrego a minha vontade, eu entrego tudo a Ele, irmão. Porque é dele todas as coisas. Querido, em João 15:5, João capítulo 15. João capítulo 15. Jesus diz assim, ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E muitas pessoas se achando. Muitas pessoas achando que eu mereço isso, que eu mereço aquilo outro, porque quem é fulano de tal que fez isso comigo? Irmão, nós precisamos entender que tudo o que nós temos, o que nós somos, pertence ao Senhor. E nós não podemos achar que nós vamos conseguir fazer alguma coisa por nós mesmos, irmão. Aqui a Bíblia diz claramente, o próprio Jesus diz assim, ó, que sem mim você nada pode fazer, irmão. Sem mim nada poderei fazer, eu não posso levantar. Desculpe-me da franqueza, mas nem um xixi eu não consigo fazer se não for por causa dele. Nem um cocô no vaso. Eu preciso saber que ele seja glorificado. Porque as pessoas só aprendem o valor disso é na hora que não estão fazendo, sim ou não. A gente faz tão naturalmente. Não é verdade? Mas não seria loucura, mas não seria a coisa mais normal do mundo você dizer, Senhor Jesus, muito obrigado. Porque eu posso fazer a minha higiene, vou lá no banheiro, faço o meu xixi, faço o meu cocô, me limpo totalmente, obrigado pela água que cai na minha cabeça, pelo chuveiro. Eu não consigo ir no chuveiro sozinho, se ele não me segurar, gente. Você está entendendo? Tudo é dele, irmão. A gente não é nada, querido, tudo é dele, sem mim nada podeis fazer. Tudo é dele. Rapaz, eu não sei se alguém aqui já chegou a ir por necessidade de ir para uma UTI, ser entubado. Você não sabe muitas coisas, que você estava no processo. Mas quem já foi visitar alguém no UTI? Quem foi visitar alguém que já estava entubado? Você viu como que é a situação? Você vê como o ser humano literalmente não é nada? Esses dias, o irmão lá que colocou no status dele, dizendo o seguinte assim, ó, que aproximadamente não, daqui 100 anos, todo mundo que está aqui, desde aquele bebezinho que está ali assim, é possível que não esteja mais ninguém aqui, pode ser que ele chegue mais de 100 anos. Mas daqui 100 anos, ninguém vai estar aqui mais. Daqui 300 anos, irmão, olha que loucura. Daqui 300 anos, será que alguém ainda lembra-se que nós existimos nessa terra? Daqui 200 anos, daqui 300 anos, será que alguém vai lembrar? Porque, gente, eu não conheci o meu avô, a minha avó e o meu avô paterno, eu não conheci, para mim ele nunca existiu. E por que a gente acha que nós somos alguma coisa, gente? Você está entendendo? Nós precisamos parar e entender que Ele é eterno, mas nós somos passageiros. O apóstolo Pedro diz assim, irmãos, que nós somos peregrino e passageiro nessa terra, gente do céu. Oh, meu Deus! E o interessante é o que nós estamos formando nessa geração, gente, pelo amor de Deus. O que nós estamos formando? O que vai ser da próxima geração?
Meu Deus do céu, e a nossa vida, ela só terá um valor se nós estivermos plantando alguma coisa para a eternidade, irmãos. Só terá valor se nós estivermos plantando alguma coisa para a eternidade. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Oh, irmão do céu. Aí outro versículo diz: não fosse vós que escolheste vinde a mim, mas eu escolhi a vocês, não é? Você sabe quem escolheu que você estivesse aqui nessa noite? Foi o Senhor. A salvação é algo tão caro e de uma levada tão grande valor que nenhum ser humano, por mais que se esforce, poderia pagar a sua salvação. E a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos, nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. E você para e você pensa, quantas pessoas estão ficando para trás? E Deus nunca vai nos dizer por quê. Sabe, irmão? Nós nunca vamos saber por quê, mas só terei gratidão no meu coração, porque Ele me encontrou e Ele me escolheu. E por Ele eu sou grato. A salvação não cabia a mim, eu não estava buscando Ele, eu estava buscando a carne, viver o mundo, mas Ele me encontrou pela sua misericórdia, quando eu desisti da vida. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você percebe que tudo é por causa dEle. Aí, em Romanos 11, 36, Romanos capítulo 11, e versículo 36, Romanos 11, 36, diz assim a palavra dele: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Porque dele, por ele e para ele. E tem uma versão que diz assim, irmão, que ele é o criador de todas as coisas. Olha que coisa linda, ele criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. E é para a sua própria glória que tudo isso acontece. Aleluia. Levante a sua mão e dê uma palavra de glórias a Ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Sem Ele, nada que existe houver existido. E tudo hoje que se sustenta é por causa dEle. Esses dias, em um tempo de oração, eu me peguei orando e dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque já se faz 30 anos que eu estou em Tua presença, Senhor. E eu estou aqui por causa da Sua graça e da Sua misericórdia. Eu vejo o quão fraco, o quão miserável eu sou, Senhor, mas a Sua graça tem me sustentado todo esse tempo. Queridos, e você já imaginou, eu sempre sonho com o dia da minha passagem para a minha eternidade, de nós nos encontrarmos com Ele. Gente do céu, pelo amor de Deus, se eu creio que alguém já parou para pensar um pouquinho nisso, nele? Um dia eu vi um rapaz com muita sinceridade, ele disse assim, ele dizia para mim, quando se fala a respeito da vinda de Cristo, isso me preocupa, porque a minha vida está muito boa. A Mari, né? A Mari não, a Manu. A minha vida está muito boa, eu tenho um carro, tenho casa, estou construindo, tenho minha família. De toda sinceridade ele dizia, eu não quero que Jesus venha, porque a minha vida está boa.
E essa pessoa era porque ela não tinha tido um encontro pessoal com o Senhor. Está entendendo? Porque, irmão, por mais que nós sejamos apegados e valorizamos tudo aquilo que Deus nos deu, mas em comparação com Ele, tudo perde o valor. Amém? Tudo perde. E nós, os cristãos, temos que viver com essa expectativa, irmão, porque algo extraordinário nos espera na eternidade. Algo extraordinário. E esse algo extraordinário é Ele, irmão. É o Senhor. É o Senhor. E Ele está conosco todo dia das nossas vidas. Mas há de chegar um dia de uma revelação maior dEle. E quando nós atravessarmos essa eternidade, nós o veremos face a face. Você já imaginou que coisa gloriosa, meu Deus? Eu vou pedir para os irmãos do louvor vir chegando. E nós vamos ler Apocalipse. No capítulo 5. Aleluia. Hoje é um dia de ceia. É um dia de nós prestarmos ao Senhor a nossa adoração. Porque nós estamos aqui só por causa dEle. E nós vamos ceiar. Quem entendeu, quem compreendeu, que está aqui para viver para Ele. Que tem a possibilidade e a coragem de abandonar qualquer tipo de vida que não seja a vida dele. Esses são convidados para a ceia do Senhor. Apocalipse 5:1. Vamos ficar de pé, todo mundo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Todos que têm a Bíblia aí. Quem não tem, pode ler no telão, mas quem tem a Bíblia... Ô Júlia, é 5:13, tá? 5:13. Ok, perfeito. Diz assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo. Irmão, olha só. Oh meu Deus. Todos nós sabemos dessa passagem bíblica, do livro bíblico, do apóstolo João. Ele diz que ele foi levado como um castigo para uma ilha chamada a ilha de Pátimos. E ali o Senhor se revelou para ele. O livro do Apocalipse, o livro do final de todas as coisas. E aqui ele diz, irmão, que não são os seres inteligentes, não são os seres humanos que entendem, mas toda criatura, tudo que foi criado. Eu não sei se você já percebeu, mas quando a gente vai para a chácara, chega uma hora à tarde, e uma época do ano também, né? Tem várias épocas do ano, tem a época do ano que você chega lá, você ouve um barulho de cigarra toda a vida, aquele barulho de cigarra, gritando no teu ouvido. Mas à tardezinha, quando chega lá para as 5:30, 6 horas, tem um barulho que vem dos lagos, aqueles barulhos de sapo. E eu amo aquele barulho, eu acho extraordinário, maravilhoso. E daí você ouve no meio dos sapos, aqueles pássaros cantando, dando aquele subiu, chegando à noite. E de madrugadinha, todos aqueles de novo, aqueles pássaros cantando. E a Bíblia diz aqui, irmão, olha que coisa gloriosa. Então eu vi que toda criatura, tudo, desde um besouro, uma mosca, uma largata, tudo que existe. E aí ele diz assim, ó, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, os peixes do céu, os peixes do mar e as aves do céu, e tudo o que nele há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro,
seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Oh, meu Deus. Você ouviu dizer que quando Jesus morre na cruz do Calvário, houve-se trevas sobre a face da terra. O sol tirou o seu rosto por ver tal atrocidade sobre a face da terra. E disse que as bestas feras, ela corria apavorada na terra, e houve terremoto e escuridão. Naquele dia de espanto, por saber que a criatura, que o próprio homem matou o seu Criador, fisicamente, né? O corpo de Jesus. E tudo corria apavorado, o sol se calou, tirou o rosto, houve trevas sobre a face da terra, houve terremoto, irmão, algo terrível. Mas a Bíblia diz que há de chegar um dia, que toda a criatura, e eu e você, estaremos diante do trono do Cordeiro. Meu Deus do céu! Tudo! Ei, aleluia! E todos estaremos dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja o domínio. Oh, aleluia, agora e para todo sempre ele reina. Queridos, mas ele não espera que nós possamos esperar por esse grande dia, porque esse dia vai chegar, irmão. Aquilo que o Bruno falou ali para nós, que na eternidade tem coisas que nós não poderemos fazer, mas tem coisas agora que nós podemos fazer agora que não vamos fazer na eternidade, que é o manifestar a generosidade. Amém? Mas o Senhor não espera que nós esperemos aquele dia, aquele grande dia que nós vamos estar diante dele. Ele quer que cada dia das nossas vidas, irmão, no momento da luta, da dificuldade, da aflição, do problema, nós sabendo que nós estamos diante dele, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, meu Deus, o Senhor é todo-poderoso, e Ele deseja que em toda a situação das nossas vidas, quando as coisas não estão bem, irmão, quando as coisas começam a desandar, quando as coisas ficam difíceis para você, ou quando tudo vai bem, de manhã, de tarde, de noite, nós estejamos diante do trono, adorando aquele que reina, aquele que vive, aquele que é o Senhor para sempre, entregando a Ele as nossas vidas, dizendo: Senhor, eu estou aqui para viver para Ti, Senhor, para viver para Ti, Jesus. Eu quero olhar para a Tua causa, Senhor. Eu quero amar aquilo que o Senhor ama, Senhor. Eu quero olhar como o Senhor olha. Eu quero falar como o Senhor fala. Eu quero viver para a Tua glória, Senhor. Oh, meu Deus, eu não quero me ofender por nada. Eu quero viver para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Porque sem Ti eu não sei viver, Jesus. Oh, sem Ti eu não sei, eu não quero viver, Senhor. Eu quero viver para Ti, Senhor, para a Tua glória, Jesus. Levante a sua mão e faça a sua oração para Ele. Abra a sua boca e diga: Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para o Teu louvor, Senhor.